Louvado seja o Senhor. Na nossa comunhão, vamos falar sobre 2 Pedro, porque 2 Pedro de ter uma experiência muito profunda com o Senhor. Ele deu um testemunho muito forte, quando ele escreveu essa segunda epístola, A primeira epístola, ele mostra, a palavra de Deus contra os falsos ensinamentos. E a segunda epístola, ele fala de um viver com a provisão divina para cada um dos filhos de Deus. Graças a Deus, que Deus tem uma provisão para o meu viver, para o viver de cada um de nós. Por meio da sua palavra, por meio da comunhão, por meio da sua luz, nós podemos ver essa provisão sendo dada a nós por meio do Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, que nós vamos começar, fala assim, eu vou ler todos os versículos, mas que nós vamos falar. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, para o pleno conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Louvado seja o Senhor. Aqui, ele começa falando de par também. Ele fala de Simão Pedro, servo e apóstolo, tá certo? E ele fala de Jesus Cristo, que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa. Fé é uma pessoa, fé é Cristo. Se eu tenho fé, porque eu tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, eu tenho fé. Tá certo? Não tem pouca fé ou muita fé. Fé é igual, olha o que ele falou. Jesus Cristo, que conosco obtiveram uma fé igualmente preciosa. A fé que Deus deu para mim é a mesma que deu para você, irmã. Para o irmão, para cada um de nós. A fé é igual. Tá certo? Agora, ele fala, a fé preciosa. Agora já está do nosso lado. Do lado de Deus é igual. Para todo mundo é igual. Deus não falou, não, eu gostei mais do irmão aqui, vou dar mais fé para ele. Não, é igual. Todos nós recebemos a mesma fé. É igual. Agora do nosso lado, você acha isso precioso ou não? Essa fé é preciosa para você ou não? Você dá valor a essa fé ou não? Tá certo? Se eu não dou tanto valor a essa fé, o problema não está do lado de Deus. O problema está do lado nosso. Então Deus repartiu a fé para cada um de nós igualmente. Agora nós precisamos desfrutar dessa fé.
nós vamos viver essa fé. Por isso que Hebreus fala: o justo viverá por fé. A nossa vida tem de ser por fé. Por que ele fala isso? Preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Porque um dia esse Senhor, que é o nosso Salvador, veio aqui na terra. Ele andou aqui 33 anos e meio, junto com os discípulos, ensinando, pregando, curando, salvando as pessoas. Tá certo? Mas o objetivo dele, que ele ia morrer e ia ressuscitar no terceiro dia, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, recebesse a salvação de Deus. Então ele cumpriu toda a justiça de Deus, porque Jesus era um homem sem pecado. Jesus estava qualificado a morrer por cada um de nós. Louvado seja Deus. Então ele cumpriu toda a justiça de Deus. Porque quando o homem pecou, que ele foi, Deus tirou o homem do jardim do Éden, Deus colocou um anjo com uma espada flamegante, tipificando a justiça de Deus, a espada, e o fogo, a santidade de Deus. O homem não poderia entrar mais à presença de Deus. O homem não poderia desfrutar mais da árvore da vida, porque o homem pecou e se afastou de Deus. Mas quando Deus olha para Cristo, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Agora eu e você podemos entrar em comunhão com Deus. O caminho está aberto, Está livre acesso para nós 24 horas, para nós termos comunhão com Deus, porque o Senhor cumpriu toda a justiça de Deus. Ele morreu por cada um de nós. Por isso nós precisamos, irmãos, desfrutar cada dia mais da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais a fé de Deus é depositada em cada um de nós. Por isso, nós precisamos manter a nossa comunhão viva com o Senhor. E aqui fala, qual é o resultado disso? Graça e paz. Certo? Quando nós desfrutamos do Senhor, quando nós temos comunhão com a palavra, nós desfrutamos da palavra, nós desfrutamos da graça. O que é graça? É Cristo dado a nós. E quando nós desfrutamos de Cristo, nós temos paz. Tá certo? Nós temos paz. Graças a Deus, quanto mais nós desfrutamos de Cristo, mais paz nós temos. A paz não é um momento. Por exemplo, você vai na ONU, eles discutem todos os dias a paz, mas cada dia tem mais guerra. Tá certo? Nós podemos desfrutar da paz, porque nós podemos desfrutar de Cristo. Cristo é a nossa paz. Quando na nossa família, quando na igreja nós desfrutamos de Cristo, nós temos paz. Nós desfrutamos de paz. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, e a paz seja multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Do pleno conhecimento de Deus. Os irmãos compartilharam da importância da palavra, de desfrutar a palavra, de comer a palavra de Deus, de ter comunhão com Deus na palavra, receber a revelação de Deus pela palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra, mais nós conhecemos Deus.
mais nós vamos ter o pleno conhecimento de Deus. Por isso, quando o Senhor voltar, nós seremos como Ele é, em vida, em natureza, não na deidade. O nosso corpo vai ser glorificado. Nós vamos estar cheios de Deus interiormente e também exteriormente. Louvado seja Deus. No versículo 3, fala assim: visto pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Aqui fala que nos tem sido doadas todas as coisas. Irmãos, não é alguma coisa que Deus vai doar para você. Aqui fala todas as coisas. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, que eu preciso, que a minha família precisa, que cada irmão e irmã precisa, o Senhor nos doou. Todas as coisas. Está acessível a cada um de nós. Nós vamos tomar posse. Tá certo? O Senhor não falou, eu vou doar um dia. O Senhor falou, não, eu já doei. Né? São todas as coisas que te conduzem à vida e à piedade. A vida é a vida de Deus. A vida é eterna. A vida indestrutível que nós ganhamos. E piedade é Deus manifestado na nossa carne. É Deus expresso, é Deus manifesto em nós. Tá certo? E Ele nos doou todas as coisas para que essa vida possa crescer mais em mim, para que essa piedade seja manifestado em cada um de nós. Deus manifestado na nossa vida, parece que é muito difícil, mas é verdade. É Deus manifestado em nós, Deus manifestado na minha casa, Deus manifestado na igreja. Tá certo? E por isso que Ele nos doou. Agora, nós precisamos tomar posse. Todos os dias, Deus nos deu. Nós sabemos, né, como os irmãos compartilharam, temos as irmãs, temos as dificuldades, temos os obstáculos do dia a dia, tá certo? Né? Tem os sofrimentos, tem as armadilhas do inimigo todos os dias, tá certo? Muitas coisas contrárias, muitas dificuldades, muitos obstáculos que nós encontramos no dia a dia, para que nós possamos desfrutar dessa graça. O inimigo, ele não dorme, é 24 horas acordado, pensando como ele vai me derrubar, como vai derrubar você. Qual o laço que ele vai preparar para nos tirar da presença de Deus? Talvez seja na sua casa, um problema familiar, talvez seja no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, ou às vezes na vida da igreja, tá certo? Sempre tem obstáculos, sempre tem dificuldades, mas agora nós temos a vida de Deus, nós temos a vida que é indestrutível, a vida que vence a morte, tá certo? A vida que vence todas as coisas. Essa vida que Deus deu para nós, ela tem o poder da ressurreição. Foi essa vida que ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia, com poder. Satanás queria segurar o Senhor lá no Hades,
mas o Senhor rompeu os grilhões e venceu por meio dessa vida que está em mim e está em cada um de nós. Mas a gente sabe que muitas vezes nós fraquejamos, nós caímos. Não tem problema, essa vida está disponível para nós. Se erramos, nós temos o sangue. O sangue perdoa, o sangue limpa, o sangue santifica e nos dá o direito de estar na presença novamente de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos cada vez mais desfrutar dessa graça, dessa vida que Deus deu para cada um de nós, que está dentro de nós. A irmã falou do rio. Aonde que esse rio passar, vai gerar vida. Esse rio está dentro de mim, está dentro dela, está dentro de cada um de nós. É o seu espírito e é o meu espírito, porque está mesclado com o Espírito de Deus. Esse rio que vence todas as nossas dificuldades. Ou será que essa vida que nós ganhamos, Deus fala: Zé Alberto, esse problema seu não tem jeito, essa vida eu acho que não vai conseguir. Ou o problema do irmão ali, acho que isso não vai ter jeito não, é muito difícil. Será que a vida de Deus é assim? Ou vence todas as coisas? A vida de Deus vence todas as nossas dificuldades. Ela vence todos os obstáculos. A maior dificuldade nossa é que nós não tomamos posse. Nós não experimentamos verdadeiramente essa vida, esse espírito que tem poder. Por isso que Romanos fala, né, que o Evangelho é o poder de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem poder. Essa vida tem poder. Ela é capaz de tirar uma pessoa da morte e gerar vida. Amém. Das trevas para a luz, do mundo para a igreja, amém. De Satanás para Deus, para Cristo. É o poder da vida. E essa vida está em cada um de nós. E essa vida é a provisão que Deus preparou para cada um de nós vencermos o nosso dia a dia, as nossas dificuldades. Por isso, irmãos, nada, nenhum obstáculo é capaz de superar essa vida. Essa vida vence todas as coisas. Talvez você tenha um problema familiar, talvez você tenha um problema pessoal, no trabalho, na escola, tudo essa vida é capaz de vencer. Ela tem poder. Basta nós tomarmos posse. Tá certo? Aqui fala, nos doou todas as coisas, para nós vencermos todas as coisas. Louvado seja o Senhor, né? Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas. É uma promessa que Deus fez e que nós temos de tomar posse. Se eu falar para os irmãos, olha só, aqui tem um diamante, tá certo? Onde que é o local de reunião? A rua do local de reunião. Rua Posse. Rua Posse? Que número? 501. Tá bom. 304. Rua Posse 305. Então tá, eu vou falar para os irmãos. Tem um diamante. Ele vai ser dado para quem chegar na Rua Posse 305 às 21 horas. Quanto tempo falta para pegar 21 horas, mais ou menos? 55 minutos. 55 minutos. Você acha o diamante precioso?
Se você achar que o diamante é precioso, todo mundo vai sair por aquela porta. Tá certo? Se você dá valor. Agora, se você não dá valor, será que é diamante mesmo? Será que está falando é verdade? Existe a Rua Posse mesmo? Deixa eu ver aqui no Google, tá certo? Eu estou meio cansado, né? Já estamos reunindo aqui dentro das 4, tá vendo? Agora, se você acha que tem valor, é precioso, você larga tudo e vai correndo atrás da pedra preciosa. Tá vendo, irmãos? O que Deus deu para nós é muito maior que essa pedra preciosa. Eu preciso dar valor, você precisa dar valor. Se você dá valor, você fala, é verdade. Ela tem poder para vencer todas as coisas. Amém. O Senhor doou todas as coisas para nós, que nos conduz à vida e à piedade. Amém? Louvado seja o Senhor. E aqui no capítulo 1, que eu pulei de propósito, no versículo 1, né? Que fala sobre Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Olha como Pedro tinha uma experiência íntima com Deus. Primeiro ele colocou Simão, mostrando quem ele era. Eu sou Simão, tá certo? Esse Simão era um pescador, pescava dia e noite. Este é o meu velho homem. Mas um dia Jesus passou ali e me chamou, tá certo? E Deus mudou o nome dele para Pedro. Pedro, que é pedra, que é uma pedra para a edificação da casa de Deus. E Deus fez com cada um de nós. Hoje nós ganhamos a vida de Deus, né? Nós somos transformados e hoje nós somos pedras vivas para a edificação da casa de Deus. Porque nós cremos no Senhor Jesus. Olha, vamos ver com quem era Simão. Simão era uma pessoa muito rápida, né? Se você vê a história nos evangelhos, você vê, tá certo? A pessoa perguntou: seu senhor paga imposto? Paga. Paga sim. Aí ele era rápido. O velho homem dele era rápido, decidia as coisas na hora. Ele tinha que perguntar para Jesus: o senhor paga imposto ou não? Depois que ele lembrou que tinha que perguntar. E o senhor, e aí? O senhor falou para ele: os filhos pagam imposto? Pedro falou: não paga não. Então eu não pago imposto. Mas porque você falou, vai lá e pesca um peixe, e dentro do peixe tem uma moeda, você paga por mim e para ti. É o Senhor mostrando para Pedro como ele era Simão, o velho homem, como ele andava no velho homem. Tá certo? O Senhor falou para eles que iria morrer várias vezes, que no terceiro dia ia ressuscitar, né? Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor, eu não vou deixar você morrer, de jeito nenhum. O Senhor falou: arreda de mim, Satanás, é uma pedra de tropeço. Está vendo? O velho homem é uma pedra de tropeço no caminho do Senhor. E depois o Senhor falou para ele que ele ia negar. De jeito, eu não vou negar o Senhor de jeito nenhum. O Senhor falou: não vai ser uma vez não, vai ser 3. Eu vou arrumar uma testemunha, um galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar 3 vezes. Está vendo como é o velho homem? E Pedro lembrou disso.
quando ele estava idoso. Eu era assim, mas Deus mudou a minha vida. Deus me transformou, né? A vida de Deus entrou dentro de mim, e agora eu sou uma pedra para a edificação da casa de Deus. Deus mudou a vida de Pedro. Hoje, a pergunta é: no meu viver, com a minha esposa, você com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com os seus filhos, você é Simão ou você é Pedro? Nós temos que confessar que muitas vezes nós somos Simão ainda, né, mãe? No trabalho, no relacionamento com as pessoas, nós temos de confessar: Senhor, me perdoa, eu ainda ando no velho homem. O velho homem sabe tudo, o velho homem conhece tudo. Eu falo assim, eu até brinco, né? O velho homem era igual a minha avó, que já dormiu no Senhor, né? Minha avó tinha uma receita que era uma beleza, curava tudo. Vó, a senhora já tomou esse chá? Nunca tomei, mas é bom. Todo mundo que toma sara. Tá vendo? O velho homem é desse jeito. Só dá receita, mas não vive, né? Não experimenta. Então nós precisamos experimentar o Senhor. Nós vamos mudar, né? De ser Simão para Pedro. Ser transformado numa pedra para a edificação da casa de Deus. Tá certo? E agora a gente vê que Pedro era uma pessoa que vivia como um novo homem. Esse novo homem é criado segundo Deus. Ele tem a imagem e a semelhança de Deus. Ele manifesta Deus, ele expressa Deus. Tá certo? E aí, o segundo ponto que nós vamos ver: servo e apóstolo. Olha só, Pedro era apóstolo ou não era? Apóstolo, um dos escolhidos do Senhor. Mas ele pôs primeiro servo. Se você quer ser um dia um apóstolo, você precisa ser servo. Se você não for servo, você nunca vai ser apóstolo. Apóstolo é o quê? É enviado por Deus, né? Hoje, às vezes, a palavra ficou muito: esse é o apóstolo, porque ele tem muita gente na congregação, ou ele determina tantas coisas. Não, apóstolo é enviado por Deus. Só o título de apóstolo, isso não quer dizer que você é enviado por Deus. Tá certo? O verdadeiro apóstolo, por isso que Pedro escreveu aqui, ele é servo. Ele é servo. Se você nunca for servo, você nunca vai ser apóstolo, me perdão. Você pode ter título, pode estudar, pode fazer qualquer coisa, mas aos olhos de Deus você nunca vai ser enviado por Deus, nunca vai ser apóstolo. E isso é uma lição para nós, irmãos. Tá certo? É uma lição para nós que somos irmãos de serviço, irmãs de serviço, somos às vezes diácono na igreja, diaconisa, às vezes nós somos o presbítero na igreja, tá certo? Não é para mandar, é para servir. Ele falou aqui, eu sou servo, tá certo? E o que é um servo? O nosso conceito, o que é um servo? Que serve? Às vezes nós pensamos, eu sou servo na igreja em Uberaba, mas todo mundo tem de me obedecer. Não, isso não é servo. Servo é para servir. Vamos ver a experiência. Pedro teve essa experiência. Lá em Evangelho de João, capítulo 13, vai nos mostrar o que é um verdadeiro servo.
E Pedro estava presente. E isso é também uma lição para nós, irmãos, para cada um de nós. Se essa lição ficou impactada nas nossas vidas, valeu a pena a nossa vinda aqui em Catalão. Se isso marcou a minha vida, marcou a vida de cada um dos irmãos. Evangelho de João, capítulo 13, fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ao passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, os que estavam ao mundo, amou até o fim. A primeira característica de um servo: amou até o fim. Você ama a sua esposa até o fim? Você ama os seus filhos até o fim? Você ama os irmãos até o fim? Essa é uma das características do servo. Ele ama. Ele não desiste. Davi falou, muitas vezes a gente vai pela obrigação. Tá certo? Pela obrigação. Mas não é isso que Deus quer. O servo faz as coisas com amor. Ele ama até o fim. Segundo, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, e cingiu com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Olha só, todos estavam naquela casa que o Senhor tinha mandado preparar. Era a última festa da Páscoa e a primeira ceia. E nós sabemos da história que, na época, toda a casa tinha uma bacia e uma toalha para todo mundo lavar os pés. Porque naquela época não tinha carro, não tinha asfalto e não tinha sapato, todo mundo andava de sandália. E imagina, era terra, suor, terra, barro, fedido os pés, estava dando aquele cheiro terrível, né? É quando você entra na casa de um chinês e esse chinês come alho. Todo mundo sabe que ele comeu alho. É ou não é, Davi? Você não comeu? Eu já comi assim. Tá certo? Por isso, quando você for fazer pastel, todo mundo, na casa do Davi, todo mundo tem que comer alho, né? Para ficar tudo igual. Então, ninguém quis lavar o pé. Ah, mas eu sou Pedro. Eu fui o primeiro a ser chamado. Ah, mas eu fui o segundo. Todo mundo lá, ninguém. Não vou lavar o pé de ninguém, não. Estavam os 11 lá, né? Porque o Judas já tinha saído. Ninguém queria lavar os pés. Todo mundo orgulhoso. Eu lavar o pé de João? Tá fedido pra caramba. Né? De André, de Pedro, né? Ninguém queria lavar. O Senhor tirou, né, a sua vestimenta, né? Tirou uma vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu, tá certo? E lavou os pés de cada um. Olha o versículo 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? O Senhor é muito prático, né? Vocês estão compreendendo o que eu fiz ou não? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizem bem,
porque eu sou. O Senhor era mestre. Ele ensinava as pessoas. E ele ensinou os 3 anos e meio os discípulos. E ele era Senhor. Ele era Senhor. Ele tinha o controle de todas as coisas. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavá-los, os pés um dos outros. Imagina a cara dos discípulos. Que casa que eu entrei, né? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-o vós também. E em verdade te digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Irmãos, isso é ser servo. Isso é ser servo, é lavar os pés uns dos outros. Agora vamos trazer isso prático na nossa vida. Quantas vezes você já lavou o pé dos irmãos? Quantas vezes você já até lavou os pés da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos? Ah, mas está fedido, é assim? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quantas vezes chega um irmão, está abatido, na reunião, você precisa lavar os pés desse irmão. Eu preciso lavar os pés desse irmão. Ou uma irmã, ou um jovem, ou uma família. Nós vamos lavar os pés dessa pessoa. Você tem que sentar do lado, né? Pelo semblante você conhece se a pessoa está alegre ou se ela está triste, se teve algum problema na sua casa, no seu trabalho ou com os seus familiares, ou você é como Simão. Também não lê a Bíblia, também não exercita o Espírito. Acontece, fica emburrado na reunião. Isso não é lavar os pés. Bem-aventurados sois se praticardes. Então nós temos de praticar, irmãos. Às vezes a sua esposa está precisando de você lavar os pés dela. E você, não é o irmão que vai lavar. Não é o presbítero, é você. Às vezes o seu esposo precisa, a irmã precisa lavar os pés do esposo. Às vezes os filhos precisam, os pais têm de lavar. Às vezes os filhos também precisam lavar os pés dos pais. Está vendo, irmãos, o que é ser servo? Na prática, é você cuidar uns dos outros, você suprir os irmãos. Você vê aquele irmão está triste, senta lá na última cadeira, pega a sua cadeira, fica do lado dele, né? Ora com ele. Irmão, posso orar por você? Alguma dificuldade que você está tendo? Alguma necessidade? Não, irmão, depois eu te falo. Não tem importância, fica ali com ele, apoiando ele, né, orando, intercedendo por ele. Você está lavando os pés. Isso é ser servo. O Senhor deu o exemplo, né, para os discípulos, para eles praticar. E Pedro escreveu isso aqui, servo e apóstolo. Na vida da igreja, nós somos de servos
Vai ter apóstolo? Tem, na Bíblia tem escrito. Efésios fala que tem apóstolo, tem profeta, tem mestre. É necessário. Mas ser servo é para curar as pessoas. É apacentar. Tem um versículo, que nós lemos, é Provérbios 27. 27. Vou ler esse versículo para os irmãos, para terminando. (27, 23). Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Esse é um servo. Ele conhece o estado das suas ovelhas e ele cuida. Alguém trabalha com animal aqui? Com fazenda, não? Alguém trabalha, não? Você vê, quem cuida de animal, todo dia ele olha, faz a vistoria, se está doente, se tem frieira, se tem alguma coisa, vai lá e separa o animal e cuida, cura. Nós, irmãos, na vida da igreja, nós vamos ser verdadeiramente servos. Nós vamos cuidar dos irmãos, cuidar das irmãs, cuidar das famílias. Tá certo? Isso é lavar os pés na prática hoje. O Senhor não quer que você pegue uma bacia e fica na porta ali do local, vou lavar os pés dos irmãos. Não é isso. Eu estou falando isso porque é verdade, eu já fui numa denominação que faz isso. Não adianta, não é exterior, é interiormente. Vamos cuidar do nosso rebanho, irmãos? Vamos cuidar da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos? Vamos cuidar da igreja como um servo? Se você é fiel no pouco, o Senhor vai te dar muito. Se nós somos servos fiéis e prudentes, o Senhor vai nos enviar. Amém? Que Deus nos abençoe.